o que tudo o que está se passando e pensar como nós podemos, de uma certa forma, no momento de internalização, assim, trazermos para nós os melhores sentimentos e as melhores ações, os melhores pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, a nossa alma está inquieta, nosso espírito está inquieto, porque se Uhum. depara com as emoções que correm de uma maneira pelo mundo tão desordenadas e aonde espíritos mais sensíveis acabam sentindo o peso dessas emoções que ocorrem. Por essa forma, por tudo isso que está acontecendo, quando nós, com a possibilidade do espiritismo, acabamos nos permitindo sermos assim canais mais diretos das vozes dos espíritos, nós temos que tomar um pouco de cuidado e refletir bastante em relação àquilo que nos está chegando. Na realidade, como nós estamos assim muito sedentos de explicação, de palavras de ânimos, de entendimento, nós estamos, de uma certa forma, obviamente não todos, deixando a cautela e o bom senso que prevalece no ensino Uhum. espírita. Por isso que hoje nós viemos assim trazer esse estudo com o intuito de relembrar, porque com certeza são conceitos que para nós que já estamos, né, estudando espiritismo há mais tempo, nós já temos conhecimento, mas é importante de ler e relembrar. Então vamos primeiro começando fazendo um apanhado geral, lembrando que a mediunidade ela é, assim, um dom extremamente sério e importante, um instrumento, uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Agora, quando nós usamos ela de maneira superficial, procurando apenas trabalhar com a questão da curiosidade, né, versus bondade, sentimento de serviço, nós vamos estar banalizando a prática da mediunidade. E é sempre importante lembrar que quando nós estamos falando na comunicação entre os dois mundos, quando nós falamos no intercâmbio, não necessariamente o médium é aquele que realmente poderia ser um melhor canal para receber as mensagens mais elevadas, como também os espíritos existem das mais diversas formas, das mais diversas naturezas. Não é exatamente porque nós passamos para o mundo espiritual que nós recebemos um certificado de que agora a gente tem todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento do universo. Dentro desse sentido, nós compreendemos então que existem aqueles que querem realmente tirar vantagem dos médiuns mais incautos, das pessoas que acabam sendo assim mais ingênuas em aceitando tudo que chega de comunicação mediúnica. A responsabilidade de nós espíritas nos dois planos da vida acaba sendo então muito grande, porque nós vimos preparados para realizar essa tarefa para ajudar justamente num novo paradigma, num novo entendimento em termos de progresso da humanidade, quando vamos realmente aceitar, né, e que a mediunidade, que esse intercâmbio existe e que existe, então, assim, obviamente, a sobrevivência do espírito, a imortalidade, né, para que nós possamos ter esse intercâmbio. Então, essa nova era que agora está começando, a mediunidade irá desenvolver junto com o progresso da humanidade terrestre e muitos fenômenos vão ocorrer que ainda são tidos como extraordinários, mas no futuro vão fazer parte de nossas vidas. Como hoje, por exemplo, a gente já nem sei lá, eu pelo menos acontece isso, às vezes eu atendo o telefone e já sei quem está ligando, já nem presto mais atenção nisso, já faz parte da minha vida. Então, cada vez A senhora travou. Não sei se foi para todos. O vídeo parou, realmente. Sim, travou. então, no trabalho, estão conseguindo É, ouvir? Não.
Travou um pouquinho você quando você estava falando lá de que você Tá, atendia o telefone. tá. Se continuar a travar um pouquinho mais, me avisa, porque aí, de repente, eu entro pelo telefone. A minha internet anda, às vezes, dando um certo probleminha. Tá bom? Agora tá Ok. bem? Sim, agora está bem. Tá. Então, nós vamos entender que quando nós estamos falando de trabalho mediúnico, então estávamos falando primeiro da responsabilidade que o médium, que os espíritas têm em realmente, vamos dizer, pavimentar assim um entendimento da mediunidade que seja seguro, que seja realmente algo que vai trazer à luz aquilo que nós entendemos na prática da mediunidade, na prática do espiritismo, como sendo a doutrina da razão. É por isso que nós separamos muito, e Kardec separa, e Jesus já nos fala isso, né, nos ensinamentos da de graça que recebeu de graça, a questão do aspecto material e do aspecto espiritual. Muitas vezes nós, como médiuns, nos esquecemos que, se por um lado a mediunidade ela chega como um grande instrumento para o nosso serviço, para o nosso aprimoramento espiritual e também o serviço à humanidade, por outro lado, na nossa vida material, nós também, nos diversos aspectos, nos deveres cumpridos, acaba sendo um fator extremamente importante e principalmente para justamente evitar a tentação daqueles médiuns que são mais prolíficos na sua produção, né, mediúnica, que eles também não caiam na tentação de comercializar a mediunidade, acreditando que, então eu vou deixar meu trabalho para colocar essa mediunidade mais em serviço e ajudar mais pessoas, mas eu preciso sobreviver, então eu preciso de alguma renda. Então, nos fala os espíritos que as atividades materiais e espirituais, elas se complementam. Então, nós não viemos aqui simplesmente para ter uma vida espiritual no sentido de práticas mediúnicas. Espiritual com os conceitos espíritas, acima de tudo cristã, porque é a regra de conduta que deve basear assim as nossas escolhas, as nossas ações, mas não no sentido de nos esquecermos e negligenciarmos que, através da convivência no trabalho, através da convivência na família, nos diversos setores, no desenvolvimento da nossa inteligência, através dos estudos, da dedicação às atividades intelectuais que fazemos, nós também estamos em crescimento, né? Então, é por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito da natureza das comunicações, justamente trazendo o ensinamento dos Espíritos para que nós possamos compreender, de novo, que existem mais... que existe essa escala espírita, que existem espíritos que não necessariamente estão tocados pela inteligência e pela moralidade. Então, ficarmos mais atentos nas suas comunicações. E por isso ele tem essa classificação de 4 tipos de comunicação: aquelas que são as grosseiras, aquelas que são as frívolas, aquelas que são as sérias e instrutivas. De novo, eu vou explicar que, na verdade, eu tenho levado um pouco esse estudo aí, por isso que eu propus também de fazer para vocês, não sei se há necessidade ou para o grupo de vocês, mas a gente tem visto, porque ultimamente, justamente por essa facilidade que nós temos de comunicação, de trocas de informação, na internet nós temos tido muitas mensagens que estão chegando e que as pessoas muito sem refletir, algumas até sem ler, já passa para frente, outras sem refletir, outras sem verem as nuances, né, das características da minha mensagem e já tomam aquilo como sendo, não, um espírito que falou, então é porque é assim. Então não sabem nem quem é o médium, nem que tipo de espírito é, porque nós sabemos que o espírito pode assinar o que quiser, né? Então, essa cautela nesse momento é importante, porque está, assim, na nossa responsabilidade como espíritas, guiar bem as pessoas nesse momento, principalmente a comunidade espírita. Se outras pessoas que
vendo, aceitando isso, que não são espíritas, que não têm o conhecimento, estão realmente até se encantando com esse tipo de mensagem. Para nós espíritas, nós temos o dever, porque Kardec, ele enfatiza o tempo todo a importância da razão. Nós não podemos esquecer que Kardec foi fruto de intolerância religiosa, né, onde ele teve que se separar da sua mãe para poder ter uma educação mais formal, indo para a Suíça, uma mãe que já tinha perdido 2, até se fala em 3 filhos, que Kardec era o único, que o marido já tinha assumido e que recentemente a gente tem se falado mais que ao invés de ele ter morrido na Espanha, como se pensava, que ele realmente constituiu uma outra família. Enfim, era uma mãe e um filho que tiveram que se separar, apesar de a distância hoje ser muito ínfima, né? Entre Yverdon e a família de Kardec, que é a mãe de Kardec, mas na época não era uma coisa que a gente faz com a facilidade de hoje. E fruto da intolerância religiosa da Aliança Sagrada, que não permitia que as escolas na França pudessem ter ou oferecer matérias que contribuíssem numa formação. Por isso que Kardec sempre falou sobre a razão, a necessidade da razão, encarar a razão face a face, essa é a fé verdadeira, né? Então, quando chega nessa questão das comunicações, e lembrando também o ensino de Kardec, que nos fala para rejeitar 9 verdades, se tiver uma mentira, gente, pensa como isso é importante. Nós, de repente, vamos estar lá com aquelas 9 verdades, mas tem uma que não está correta, e Kardec fala, joga fora mesmo as 9 que parecem boas. Porque se veio da mesma fonte, essa fonte, de uma certa forma, está contaminada. Por isso que ele manda a gente descartar tudo, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido. Quando nós falamos do primeiro tipo de comunicação, que é a comunicação grosseira, essa é muito fácil de ser identificada, porque eles usam termos que chocam o decoro, que só vai poder vir de espírito de baixa classe, com todos os resquícios, né, requintes daqueles que são realmente espíritos viciosos e grosseiros. E, obviamente, nas pessoas sérias, que têm um pouco mais de sensibilidade, isso vai chocar, né? Nos chocar, e vamos ver que então elas provêm de espíritos triviais, ignóbeis, que são mensagens obscenas, insolentes, arrogantes. Então, nesse caso, o espírito não está nem preocupado em nos enganar. Ele está querendo realmente chegar e dizer o que é o que veio, e se colocar e se posicionar. É a mesma coisa, às vezes, quando a gente tem as nossas relações na matéria, né? Muitas pessoas que às vezes já logo chegam, não gosto de você, não vou com a sua cara. Eu às vezes fico contente quando alguém fala isso comigo, porque eu falo, bom, tá bom, então, ok. Pelo menos eu já sei o que a pessoa pensa de mim, a gente já mantém um relacionamento, se for ter um relacionamento, de uma forma um pouco mais aberta. E quem sabe, né, como diz o grande Abraham Lincoln uma vez falou, né, eu não gosto dessa pessoa, eu preciso conhecê-la melhor. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar realmente pelas aparências, pelo diz que diz, e criamos opiniões quando nós realmente não nos preocupamos em conhecer. Mas no caso aqui desses espíritos, eles chegam abertos, falam, então não temos nenhum problema com eles, nenhum problema de entendimento daquilo que eles querem trazer, e obviamente não encontramos tanto, pelo menos nas reuniões sérias espíritas, esse tipo de comunicação. Às vezes nós sabemos até que os espíritos vão deixar comunicações meio duvidosas ocorrerem nas reuniões mediúnicas para testar justamente o nosso discernimento, a nossa habilidade em estarmos realmente prestando atenção nas mensagens, e inclusive a nossa própria susceptibilidade, a nossa própria vaidade, eventualmente como médiuns, que de repente não queremos admitir que a gente pode ter ter sido realmente o canal de uma mensagem menos, vamos dizer assim, produtiva, né? Que traz realmente questionamentos,
porque os espíritos quiseram realmente colocar o grupo em prova para ver se a gente estava prestando atenção. Então, temos que pensar sobre isso. As comunicações frívolas, eu adoro esse desenhinho, sabe, gente? Porque às vezes como a gente vê alguns médios se posicionarem, estilo Chico Xavier, a mão aqui na cara, tipo que está super concentrando, e quando você vai olhar, a mensagem é menos importante do que o jogo da velha. Né? Escreve, e de repente você espreme, como eu digo, espreme, fala, nossa, mas quanta palavra bonita, quanto isso, tão elaborado, mas cadê o conteúdo, né? Então, é isso que eles chamam, que são espíritos levianos, zombeteiro, brincalhão, mais maliciosos do que maus, que não sabe, falam o que a gente quer ouvir, falam o que eles acham que vai dar sucesso, entendeu? E, na realidade, como dizem, muitas vezes elas nada têm de, assim, de muito errado, vai agradar algumas pessoas, mas vai agradar aquelas pessoas que têm assim, uma natureza mais inclinada às conversas fúteis, à trivialidade, né? O problema maior desse tipo de comunicação e desse tipo de abertura, quando o médium permite que isso aconteça, é que nem a gente fala, nesses espíritos eles chegam, mas não necessariamente eles vão querer ir embora. E se eles encontrarem assim um meio através desse médium, né, de ter uma voz e de provocar essas brincadeiras que eles querem, e eles vão acabar se tornando um obsessor desse médium, né? Então, como a gente sempre fala, né, atrair os espíritos é sempre muito fácil, mas eliminar esses espíritos, mandar esses espíritos de volta é uma outra situação, né? Então, sempre é a questão de que nós repetimos em espiritismo. Vamos ser previdentes, a prevenção vai ser sempre a melhor estratégia para que nós depois não corramos o risco de entrarmos em processos obsessivos mais complicados que vão complicar o nosso trabalho. Essas comunicações, por exemplo, são aquelas que já são mais difíceis, às vezes, as pessoas perceberem. Então, o espírito vem e faz aquele negócio, escreve e acha maravilhoso que está lá perdendo o tempo das pessoas. Há pouco tempo, eu recebi uma mensagem, me pediram, porque aquela coisa, não sei se acontece aí com vocês, né? Mas até gente que não é espírita, eu vi essa mensagem espírita, o que você acha, Jussara? Ela é verdadeira, não é verdadeira? Como é que é? E pobre de mim que tenho que ficar lá usando o crivo meu para ser o crivo das pessoas, né? Mas teve uma delas que até uma pessoa um pouco mais assim me perguntou, eu falei, deixa eu ver, prestar atenção no que é. E não percebi, quando eu comer até uma mensagem gravada, eu não percebi que a mensagem tinha 9 minutos. Quando eu olhei que aquilo ia, não acabava mais, que eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui perdendo quase 10 minutos da minha vida escutando isso, entendeu? E era assim, com essas sutilezas que nós falamos. Obviamente, ela não era escancaradamente errônea, porque se fosse assim, como a gente disse nos outros casos, a gente percebe muito fácil. Mas trazia uma série de indícios de como aquele espírito comunicava e não realmente representava nenhum espírito de natureza mais, até quem sabe do nosso nível mais evoluído. Então, era um espírito que dava bronca na gente. Primeiro, né, que se a gente for olhar, inclusive, as mensagens que nós temos do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, aquelas mensagens não passam de uma página. E é o quê? Jesus falando. E se você pegar aquela página, você vai dizer, nós precisamos fazer um seminário de 4, 6 horas para estudar essa página e não sei se vamos entender. Aí você pega uma mensagem dessa, nesse tamanho, o espírito superior não fala, não é prolixo, né? Ele fala muito objetivamente. Aí vai dar bronca na gente, porque tudo que está acontecendo agora é nossa culpa. Espera um pouco. Se os espíritos que estão na crosta terrestre, que estão envolvendo o planeta, são espíritos que
têm um compromisso com a Terra e que já reencarnaram aqui, por que a culpa é só nossa? De repente, eles é que fizeram essa bagunça toda no passado, nós estamos aqui colhendo os frutos deles. E aí, para completar, né, botar a cereja lá, que a gente fala, né, em cima do sorvete, ele se despede dizendo que eu sou o mentor fulano de tal. Então, Dr. Bezerra se despede falando que é o servo humílimo e paternal. E esse fala que é um mentor. Então, sabe, tem algumas coisas, mas que as pessoas não têm ainda essa sagacidade para perceberem, né? As comunicações sérias, é importante nós entendermos as comunicações sérias, porque normalmente essas também são difíceis de nós fazermos assim um maior, discernir mais o que é correto e o que não é. Porque elas podem vir tratar de maneira de assuntos sérios, de maneira ponderada, ter uma finalidade útil, mas não naturalmente, não exatamente elas estão isentas de erros, porque elas podem representar a opinião, a posição do próprio espírito. Então, como diz aqui, um espírito sério não é necessariamente esclarecido. Tem muita coisa que eles ignoram, e nesse sentido, não é que eles estão necessariamente, de novo, nos enganando de boa fé. É que nem às vezes um pai e uma mãe, a gente dá a educação para os filhos dentro daquilo que a gente entende que é o correto, mas nós sabemos que nós temos falhas e deficiências na apreciação, inclusive, da vida ou das noções de responsabilidade, até do que é certo e do que é correto. Então, esses espíritos, não necessariamente, eles vêm com uma intenção de nos enganar, mas não necessariamente eles estão não se deixando levar até por uma vaidade pessoal, né? Então, os espíritos que são superiores nos recomendam submeter sempre todas as comunicações ao controle da razão, da lógica mais severa, né? Nós vimos nesse caso, por exemplo, que é sempre importante nós lembrarmos, né? O exemplo de Joana de Ângeles e Divaldo, né? E quando Joana de Ângeles pediu para ele jogar fora 10 anos de comunicações. Gente, muito ano, muita comunicação de Divaldo que já começou, né? A gente já sabe que já veio com essa preparação para essa tarefa, para essa missão. Então, e ela disse, não, joga, porque depois se você não jogar, você vai se arrepender, porque agora, isso era exercício, agora nós vamos estar falando sério. E ele falava, mas essa aqui, tem certeza que essa também, né? Conforme ele vai contando. E ela falava, não, vai tudo. Então, vocês vejam, né? Dentro de, mesmo num espírito sério, num espírito elevado, ele ainda tem que passar por um período de treinamento para que a mente do médium esteja habilitado a realmente transmitir na íntegra aquilo que o espírito quer comunicar, imagina no nosso caso. Imagina no nível dos espíritos que, mesmo sérios, mesmo já com conhecimento, eles vão ter nessa dificuldade de comunicação conosco. E sempre nós temos que nos lembrar que existem aqueles que são presunçosos, que são os pseudo-sábios, que vão tentar impor as ideias falsas e sistemas absurdos. De novo, não necessariamente porque querem nos enganar, mas porque é aquilo que eles acreditam. Então, nós vemos aí as pessoas que tomam partidos diversos, o partido religioso, o partido político, o partido do esporte, do futebol, seja o que for, as pessoas que assumem que aquilo é o correto, mas a outra chega e fala, não, esse é o meu correto no entendimento. Então, é muito importante nós nos lembrarmos disso. E alguns deles, sim, usando até uma certa malícia, porque para eles é mais importante ter número no sentido das pessoas que vão começar a professar as ideias deles, do que necessariamente, num primeiro momento, promover o seu nome, que eles até vão se utilizar de nomes venerandos para que a gente, então, comece a aceitar essas ideias mais absurdas, né? Então,
Todas essas comunicações, como nós vimos, elas são comunicações que nós temos que tomar muito cuidado. Que não é à toa que Kardec colocou lá o livro dos médiuns, no fim do livro dos médiuns ele coloca aquelas mensagens para a gente analisar, e é difícil passar naquela prova, aquelas mensagens para saber qual que é a certa, qual que não é, qual que é a válida, qual que não é, porque às vezes a gente ainda tem essa tendência, não, se falou bonito, se falou com um linguajar assim mais rebuscado, é porque essa mensagem então provém de um espírito com uma grande capacidade. Uma grande capacidade intelectual, sim, mas não necessariamente uma grande capacidade moral. Aí vem aquilo que Kardec chama de comunicação instrutiva, porque é isso que nós temos que nos lembrar. Para que vem existe o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material? Eu diria que praticamente dois motivos. Um deles é justamente para nos dar a oportunidade, através desse instrumento, de conhecermos diretamente a realidade da imortalidade da alma e começarmos a prestar mais atenção nos nossos comportamentos, na nossa capacidade de melhorarmos como espírito imortais que somos. E o segundo motivo, obviamente, para servir e trazer justamente esse conhecimento que vai acabar levando conforto e instrução para todos aqueles que necessitam, vindo através da mediunidade. Então, é por isso que eles chamam de instrução. Elas não vêm para fazer revelações, elas não vêm para satisfazer a nossa curiosidade, para dizer quem foi a reencarnação de quem e que vida que eu fui na vida passada, ou para me fazer seguir por uma tendência ou por outra tendência. Ela vem nos instruir. E aí os espíritos chamam, que é justamente o ensinamento dos espíritos como instrução no campo das ciências, da moral, da filosofia. Obviamente, também vai depender do grau do espírito para ele poder aprofundar mais ou menos a instrução que está nos trazendo. Mas quando você traz, vamos dizer, coisas que são realmente, que refletem a realidade, né? A verdade imortal, né? Então, mesmo que ela não esteja completamente explicada ou entendida, a gente sabe que aquilo existe, não sabemos ainda completamente, porque aí precisaríamos de espíritos que são mais ainda mestres nesse entendimento para nos trazer, então, um aprofundamento maior a respeito de determinados assuntos, como, por exemplo, nós estamos falando aqui de mediunidade, né? O próprio Leon Denis nos fala que mediunidade não é assunto para uma vida só, é um assunto para várias vidas. Nós temos, assim, um entendimento sobre a mediunidade, sobre o intercâmbio, um entendimento sobre, graças aos escritos de André Luiz por Chico Xavier também, entendendo um pouco mais os mecanismos da mediunidade, né? Mas não compreendemos na íntegra tudo o que se passa. Não compreendemos exatamente como existe e como isso impacta completamente no nosso sistema fisiológico, na vida do espírito. Então, nós temos uma noção ainda muito rudimentar, mas que não deixa de ser verdadeira. Obviamente, ela vai crescendo, a mesma coisa quando nós estamos na escola, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até chegarmos na faculdade, até fazermos um mestrado, até fazermos um doutorado, mas partimos de um princípio, de uma construção que é real. Então, nesse sentido, essas comunicações instrutivas, elas podem não conter a verdade universal, a última verdade universal, mas elas são degraus para nós compreendermos essa verdade, né? E justamente, somente pela regularidade e frequência dessas comunicações, nós podemos apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos comunicamos, bem como o grau de confiança que eles merecem. Pode ser que a gente receba uma mensagem que a gente ainda não sabe muito bem como é o espírito, que não existe a capacidade de nós determinarmos realmente a natureza do espírito simplesmente pela comunicação, mas através de uma comunicação constante desse espírito, seguindo esses mesmos princípios,
nós poderemos ter, assim, um maior entendimento a respeito da elevação moral desse espírito, né? Isso dá a essas comunicações a qualidade de instrutiva e nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgante linguagem. Então, de novo, né, não é o pacote, não é a embalagem, é o conteúdo, né? Muitas vezes é aquilo que Kardec nos falava, né? Vocês se apegam muito à forma e não ao fundo. É um momento de nós irmos para o fundo, né? E nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, como eu falei para vocês, não sei se tem acontecido com vocês, mas eu tenho recebido muitas mensagens, né? Primeiro que me intriga até, porque até onde eu saiba, a maioria dos grupos sérios de mediunidade estão fechados nesse momento. Então, não está havendo a prática mediúnica, né? Porque nós conhecemos como espíritas que somos que nos é desavisado de exercer a mediunidade em casa sozinho, né? E aí não é pela internet que a gente não deixa de estar em casa sozinho, né? Então, que todos os grupos assim mais sérios, as federações, elas suspenderam a atividade mediúnica, mas não suspenderam as reuniões de estudo mediúnico até, ou de confraternização, ou de vibrações, no que seria o dia das comunicações. Então, primeiro que já intriga é isso. De onde essas comunicações estão chegando? Né? O mundo inteiro está parado, ou deveria estar parado nesse momento. E não, então, quer dizer, grupos espíritas que estão abertos e realizando reuniões mediúnicas já deveriam ter um pouco mais de cautela, né? Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Obviamente, que eu imagino que na Mansão do Caminho estão todos eles lá fechados, como diz o Divaldo, tem um grupo lá que se frequenta o tempo todo, eles estão com um grupo que eles podem fazer uma reunião presencial e receber. Mas qual é a condição dos outros grupos que não estão exatamente nessa situação? Vejam que aqui nós não estamos querendo, também de uma certa forma, deixar o médium assim intimidado e dizer que quando o médium recebe uma comunicação que não é desse tipo das instrutivas, é que é culpa dele ou que ele foi incauto. E mesmo não estamos aqui criticando os médiuns que, de uma certa forma, têm recebido essas mensagens que nós, pelo crivo da razão, não deveríamos aceitar como sendo comunicações instrutivas, né? É só um alerta para que a gente também não seja instrumento multiplicador dessa desatenção e desse cuidado que se deve ter no intercâmbio com a vida espiritual, com a vida material, né? Então, o médium, nós sabemos que para poder realmente estar melhor preparado, né? Porque existe sim, claro, a nossa própria interferência quando nós não estamos assim devidamente preparados, né? E que pode trazer esses espíritos ignorantes para nos influenciarem. Então, obviamente, coisas que nós já sabemos, mas não necessariamente aplicamos. A seriedade sobre o entendimento de como é utilizar a mediunidade. Modéstia e humildade, que compreendemos, acima de tudo, que nós estamos sendo apenas instrumento. Nós oferecemos, sim, a nossa capacidade mediúnica, a nossa capacidade intelectual, mas a promoção da mensagem, a mensagem não vem de nós. Nós oferecemos os recursos básicos, então eu não posso dizer que uma pessoa é um ótimo cozinheiro porque ele oferece uma farinha boa. É o que nós oferecemos, uma farinha boa para os espíritos fazerem o bolo. Né? Assim, numa linguagem bem simples, né? Obviamente, né? Mas é essa possibilidade que a gente oferece. Não vou dizer, esse bolo é bom porque essa farinha é maravilhosa. Não foi só o único ingrediente que entrou lá, né?
A vigilância, sem dúvida, ainda ontem na palestra do Godinho, ele falou bastante, né, a respeito do olhai, vigiai e orai, né? Então, a vigilância no sentido de nós conseguirmos, para o nosso próprio benefício, colocarmos esses ensinamentos, né, que nós estamos recebendo, perseverar, porque as falhas vão existir, as quedas vão existir, e nós não podemos desanimar. Eu costumo dizer que isso é, acho que, uma das maiores trunfos que a espiritualidade inferior tem em relação à nossa, é de fazer duvidar a nossa capacidade. Então, assim, se formos escolhidos para determinadas tarefas, para determinadas realizações, como uma vez o Divaldo até me falou, e se referindo a outras situações também, perguntando assim, você acha que os espíritos não sabem o que estão fazendo? Que, né, não tinha plano A, B, C, D, sei lá o quê? Então, nós não podemos duvidar das nossas capacidades, mesmo que compreendendo que elas ainda são falhas, que é aquela coisa, de repente, que nem a gente fala, terra de cego, quem tem um olho, que seja míope, que seja com catarata, mas ele está um pouco melhor do que aquele que não tem nada. Então, sim, somos espíritos imperfeitos, temos uma série de dificuldades, uma série de coisas que queremos, que no momento estamos conscientes, porque tem aquelas que a gente nem consciência tem, que nós queremos melhorar em nós mesmos, mas não é por isso que nós não temos o germe da iluminação, né? E o desejo de realmente conquistarmos e crescermos nessas nossas potencialidades. Então, é por isso que quando nós caímos, levanta de novo, seja cara de pau, às vezes eu falo, tem que ser cara de pau, vai e fala, não, agora eu vou fazer melhor, agora eu vou fazer melhor. E isso também implica numa devoção, né? Num devotamento, porque eu entendo que há um trabalho repetitivo, eu entendo que há necessidade de renúncia, né? Há necessidade da disciplina, por exemplo, há necessidade de boa vontade, da benevolência. Por que fazemos isso? Simplesmente porque nós sentimos que egoisticamente é o melhor caminho para nós, mas porque também, de uma certa forma, nós nos nutrimos dos benefícios que, através desse caminho de ascensão que estamos procurando fazer para nós mesmos, nós também impactamos a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e os motivamos e os inspiramos para que sigam no mesmo caminho, né? E a discrição, obviamente, porque nós compreendemos que dentro do trabalho da mediunidade há que ser discreto, né? Nem todas as mensagens estão aí para serem disseminadas, nem todas as informações que nós recebemos são informações que deveriam ser compartilhadas publicamente, né? Discernimento, então, é tudo que nós estávamos conversando hoje, por isso que nós até colocamos essa explicação, né? Que só vem através do estudo, da atenção aos conselhos dos bons espíritos, que sempre vão nos ajudar a analisar várias situações, né? E oferecerá sábios conselhos para uma boa solução. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu adoro o Nestor Mazotti, né? E ele me pediu para fazer análise de 3 livros que estavam sendo publicados por uma médium, e, obviamente, eu me senti toda orgulhosa, né, gente? Vem lá, né, Nestor, presidente da federação, isso naquele tempo era um peixe bem pequenininho ainda, lá e pedir para eu fazer essa análise, né, dos livros. E eu sei que eu li aqueles livros, tinha alguma coisa, me deu um trabalho, né, ter que ler 3 livros. E os livros, obviamente, eram assinados por Emmanuel e André Luiz, e tinha um deles que era assinado pelos dois. E aí eu li aquele negócio e eu fiquei lá, estava intrigada, né? Tentando usar o discernimento. Mas, por outro lado, extremamente preocupada, porque eu pensava, quem sou eu para fazer um julgamento disso, para eventualmente, inclusive, desestimular, né, um trabalho de um médium por causa da minha vã opinião do que está escrito aqui. Mas aquele negócio eu li Emmanuel, eu falava, olha, até umas cinco encarnações antes dele ser Emmanuel, por exemplo, né?
E aí eu sei que justamente nessa questão de pedir ajuda para os espíritos, aí eu cheguei uma hora que eu falei, ah, mano, você sabe o quê? Já que você me botou esse abacaxi na mão, você que vai ter que responder. Peguei o livro Pão Nosso e falei, vamos ver o que, que sai aqui. E saiu acho que na introdução ou na primeira mensagem, agora não me lembro muito bem, aonde de uma certa forma ele fala o seguinte: existe muito André Luiz, existe Emmanuel, sei lá o que, que não necessariamente, né, é, é aquela própria pessoa. Então, acabou dando a resposta. E só para finalizar essa passagem para vocês, né, demorou uns anos, né, para, vamos dizer assim, a minha vaidade diminuir, e eu entendi que, na realidade, o Nestor não precisava nada da minha opiniãozinha. Ele estava querendo me testar mesmo, estava querendo saber se eu era uma pessoa que, na verdade, quem estava em teste ali naquela hora era eu, não era a médium, nem os livros que a médium produzia. Mas levou um tempão para o meu ego baixar e a humildade pegar um pouquinho e falar, ai, gente do céu, como eu fui bobinha, né? Enfim, coisas que acontecem. Mas os espíritos fazem isso, eles nos ajudam quando, de alguma forma, vai chegar se a gente está em dúvida, para que não façamos um julgamento que possa, vamos assim, denegrir e realmente até obstaculizar, de alguma forma, o trabalho de um médium que está se dedicando, a gente realmente prestar atenção e pedir essa orientação espiritual. E o total desinteresse, né? Então, não existe espaço para nenhum tipo de interesse dentro do que no exercício da mediunidade. E eu digo até na vida do espírita, né? Porque nós não estamos aqui para poder se posicionar de uma maneira aonde nos consideremos superiores àqueles que estão na mesma luta que nós estamos. Na realidade, compreendemos que muitas vezes até assumimos maiores responsabilidades justamente pela bondade do Pai, que no nosso caso era tão difícil, tão triste, que fala, olha, só com muito trabalho você vai conseguir subir um pouquinho e melhorar um pouco o seu nível de entendimento e de trabalho. Então, é muito importante nós lembrarmos que não há nenhum tipo de recompensa material, nenhum tipo de recompensa por nenhum outros valores da matéria e nenhum tipo de deveríamos buscar, então, nenhum tipo de satisfação, mesmo que seja no campo de nos beneficiarmos e seguirmos, né? E os amigos benfeitores e espirituais nos falam sempre prestar atenção no estudo, aplicação dos ensinamentos de Jesus, mediunidade sem esclarecimento e educação oferecidos pelo Espiritismo é um fenômeno não esclarecido, mediunidade com o Espiritismo, mas sem os ensinamentos de Jesus, é uma realização incompleta, mediunidade com ambos os ensinamentos de Jesus e o Espiritismo é uma vitória espiritual garantida e a valorização dos talentos espirituais. Portanto, a formação da trilogia composta pelo Evangelho, Espiritismo e mediunidade é essencial. Não há outra maneira mais eficiente, realmente, produtiva, instrutiva para a instrução dos nossos espíritos e dos nossos companheiros de jornada do que seguirmos essas orientações que os espíritos nos dão. Então, na próxima vez que nós recebermos assim essas comunicações, vamos ser bastante cuidadosos, vamos procurar estar também dentro do possível, orientar as pessoas, né? E Emmanuel nos fala, né? No campo da mediunidade, não se esqueça que um dever corretamente cumprido é a bússola que irá impulsioná-lo na direção correta. Nós somos extremamente abençoados por termos conseguido, nesta encarnação,
seguirmos, né, e conhecermos assim a prática espírita, termos assim o conhecimento espírito, ter esse entendimento. Então, o que os espíritos, né, aqueles, inclusive os nosso anjo guardião, os espíritos benfeitores que têm assim se encarregado da tarefa do nosso progresso, do nosso entendimento, crescimento espiritual, esperam de nós é que nós aproveitemos essa oportunidade, aproveitemos essas possibilidades que nos chegam através das vozes dos espíritos, né? Dos escritos que temos, com toda a produção que já recebemos no campo da mediunidade, de espíritas sérios, de espíritos, né, que vêm se mostrado fazerem parte dessa corrente que trabalha com o espírito verdade. Então, aproveitarmos melhor nessa nossa existência essa possibilidade. Como falamos, esse é um momento em que estamos assim passando por uma grande oportunidade. Eu particularmente tenho a convicção de que um pouquinho mais para frente, não sei quando vai ser isso para frente, mas um pouco mais para frente, que eu vou olhar para trás e vou dizer que realmente foi um privilégio ter vivido nessa época em que nós podemos constatar verdadeiramente o início de uma nova era, a oportunidade de despertamento para todos os nossos irmãos e irmãs, para nós mesmos neste momento. Então, vamos aproveitar essa oportunidade sem muitas reclamações, sem muito desânimo, não nos deixemos assim sintonizar com as mentes que se encontram tão desarvoradas nos dois planos da vida, porque os dois planos estão sendo afetados nesse sentido, mas nos ligarmos, comungarmos com a equipe de trabalho espiritual que está neste momento realizando um trabalho intenso aqui conosco na matéria, para que possamos realizar esse despertar e possamos então seguir de acordo com os planos divinos dentro do nosso crescimento espiritual, dentro da progressão que se espera, não só do nosso planeta, mas especialmente de nós que somos os cidadãos deste planeta azul, que um dia será não mais aquela cor que dizia o espírito André Luiz na descrição no livro Mensageiro, se não me engano, quando falava, mas a Terra não é azul. Ela será azul, sim, com o nosso esforço, com a mudança dos nossos posicionamentos, dos nossos pensamentos e da comunhão espiritual que fazemos. E então, agradecendo a vocês essa oportunidade. Não sei se nós temos mais tempo para alguma pergunta ou para... Temos ainda 10 minutinhos. Se houver alguma pergunta... tá, estou vendo aqui agora. Eu tenho uma para iniciar. Claro. A gente sabe que há muito, para o médium mesmo, toda essa questão é muito particular no sentido de dano, né? Se ele se deixar levar para o caminho mesmo de fascinação, tantos graus, né, que existe de um médium que se deixa levar por um espírito que venha nessa intenção, que não é então um espírito com uma intenção de trazer uma instrução, né, para nós. Mas o fato de nós lermos uma mensagem ou um livro que não tem que não é instrutivo, que não foi escrito por um espírito bom, né, com boa intenção, traz algum dano para nós ou para... Olha, eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu já tive em mãos, que eu me lembre, 2 livros que provocaram reações e fenômenos muito estranhos, né? Porque realmente não, e que depois que eu percebi que eram livros escritos por espíritos dessa baixa ordem. O que eu quero dizer com isso? Eu sou médium, né, na verdade, então tenho essa sensibilidade mediúnica.
que não necessariamente porque a pessoa não tem uma sensibilidade mediúnica, e mesmo para mim aconteceu só 2 vezes, e eu tenho certeza que eu já peguei outros livros que deveria ter acontecido o mesmo. Que aquele escrito, de uma certa forma, porque da mesma forma, quando a gente pega um evangelho e lê uma mensagem, pega um dos livros da coleção Fonte Viva e lê uma mensagem, inclusive para se acalmar, nós sentimos que nós estamos sintonizando com uma força maior, né, através daquelas palavras elevadas e que realmente muda a energia. Quando nós vamos emergir assim, o nosso pensamento numa energia que não é a mesma dessa literatura que nós citamos agora, nós vamos estar sujeitos ao mesmo tipo de conexão espiritual, mas com diferentes seres. Um desses livros, por exemplo, me pediram para ler, até para fazer essas coisas que eu te falei. Não, leia, porque é uma maravilha, esse livro é uma revelação, e era um estouro, um esplêndido, um sucesso. E eu falei, bom, pelo menos eu preciso saber o que se trata aqui. Chegou num ponto, eu cheguei até a página 80, mas eu vi os espíritos dando risada. Era como se a gargalhada deles saía de dentro das páginas, entendeu? Eu falei, quer saber o quê? Aí foi até a página 80, ainda fui teimosa, fechei o livro, né? Então, quer dizer, isso existe. Isso existe. Então, é por isso que eu acho que a gente também tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Eles não falam, cuidado com o que você assiste na televisão, porque isso atrai os espíritos. Então, eu acho que é uma coisa que não é porque a gente não vê que não está acontecendo e que a gente não está fazendo essas conexões, né? Então é o discernimento, né? Prestar É, atenção no sentimento, naquilo que a gente está sentindo ao ler uma mensagem, né? Certamente isso vai contar com, você vai, veja, vai Silvana, é favorecer, né? mais grave ainda do que a gente simplesmente estar falando do campo das ideias. Porque, obviamente, quando eu estou lendo uma coisa que vem assim, uma mensagem dessa de um pseudo-sábio, ou até de um daquelas, né, dos brincalhões lá que nós falamos, né? Nós até podemos, o nosso discernimento, etc. Mas, por exemplo, as ideias vão estar me influenciando. Eu vou terminar acreditando que aquilo é. Mas eu não estou falando só no campo das ideias. Acho que se fosse só no campo das ideias, ainda era menos nocivo. Eu estou falando exatamente que tem o campo transcendental, que é o campo da energia espiritual, da conexão que nós fazemos quando estamos fazendo aquele tipo de leitura, que acaba sendo ainda mais pernicioso do que simplesmente só influenciar ou entrar no nosso campo das ideias. Tem mais coisa acontecendo do que simplesmente aquilo, né? Então, temos que ter muita responsabilidade naquilo que a gente lê, naquilo que a gente compartilha, nos livros que a gente coloca nas prateleiras da Casa Espírita, né? É um compromisso de todos nós. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar. Jussara, Nádia, do Rio de Janeiro. Oi, Tudo bem, Nádia, querida? que delícia te ver, Nádia. Tudo bom? Abaixa um pouquinho aí que eu só tô vendo o teu óculos do nariz para cima. Agora, Você quer que eu... Assim melhora? Não, para mais Melhora? ao contrário. Agora eu estou vendo a cabeça. Isso! Agora pode. Agora uma beleza. Oi. Olha só, oi todo mundo, que bom estar aqui. Minha estreia aqui nesse grupo. Estou adorando e rever você e conversar com você e com os outros companheiros também. Essa questão que você apresentou agora, do ponto de vista da transcendentalidade desse tipo de tarefa, mas ao mesmo tempo pela possibilidade de interpenetração de fluidos no campo da criatura, né? do leitor que está diante de um livro, que tem a sua concretude, mas acontece que ali existe também um campo vibratório que persiste e acompanha, é uma coisa maravilhosa, mas é um tanto misteriosa. Uhum. Os fluidos acompanham, saem de uma máquina de impressão, mas os fluidos ficam ali latentes e são perceptíveis e percebidos por sensibilidades como a sua. Então, como é que nós podemos contribuir, no caso dos estudos nas casas espíritas,
para nós fazermos com os livros aquilo que o Kardec, no final do Livro dos Médiuns, nos orienta a fazer com as mensagens. É claro que ele dá exemplos de mensagens isoladas, digamos assim, independentes, mas quando isso vem num corpo muito maior, não só de ideias, mas também... Eu sumi aqui, não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo. Sim, nós estamos te ouvindo e te vendo. Tá bom, depois eu aqui parei de ver. Mas, enfim, então como é que nós poderíamos pensar uma forma de fazer uma espécie de desenvolvimento de sensibilidade bibliófila espírita, quer dizer, a sensibilidade para nós captarmos em obras novas, porque, claro, que as obras vindas dos médiuns já conhecidos de todos nós, com uma seriedade já proverbial e proverbializada, como é que a gente faz isso para os novos? É uma ótima pergunta essa, né? Não necessariamente as pessoas vão gostar da minha resposta, mas... porque quando chega nessa questão de livro... Radical, mas eu acho que nós temos que ser, viu? Não é radical, né? Mas algumas pessoas vão dizer que sim. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente não põe um livro na prateleira espírita que alguém não tenha lido, que seja da direção do grupo, e que já tenha passado pelo crivo, pelo menos de uma pessoa da direção do grupo. Entendeu? Nós não temos necessidade de quantidade. Divaldo, mesmo há um tempo atrás, estava me falando que nós estamos vivendo uma época em que nós vamos ter uma debandada geral do centro espírita, mas que o espírita não está preocupado com quantidade e sim com qualidade. Então, não interessa se a gente tem 300 títulos na prateleira ou se temos 50, mas aqueles 50 tem alguém lá naquele centro que dê entendimento da ideia que segue, preferencialmente que seja a ideia geral do espiritismo, tenha conhecimento do que se trata e passou por um crivo de uma daquelas pessoas, né? Então, esse seria o primeiro requisito. Algumas cautelas que eu tenho também, existem médiuns que tiveram fase 1 e fase 2, né? Aquela fase em que eles se declaravam espíritas e aquela fase que eles já seguiram um caminho particular. Então, uma coisa que eu aconselho, eu falo, olha, é difícil você colocar na prateleira um livro de um médium que, não, esse era quando o médium era daquela fase boa. Você já tem que falar um negócio desse, já leva assim a gente para um campo que era melhor a gente não estar falando sobre aquilo. Então, como não vai fazer falta, eu prefiro eliminar da prateleira. Entendeu? Que pena, era um livro bom? Era, mas vai levantar tanto mais problemática e eu vou estar dando aval para o nome daquele médium que hoje segue uma conduta diferente, que escolheu um caminho diferente, um roteiro diferente. Aqui nós não estamos falando, querendo criticar se o caminho do outro é melhor, o caminho do outro é pior, entendeu? A gente só está dizendo como Divaldo Pereira Franco, gente, eu vou procurar isso aqui, depois eu passo para a Silvana e a Silvana distribui para vocês. No Rio de Janeiro, ali, Nádia, na sua terra, não é? Oi. No Congresso Espírita do Rio de Janeiro, de 2015, acho que é 2015, ele teve aquela sessão de perguntas e respostas, era ele e Godinho, e fizeram uma pergunta a respeito de livros espíritas, que a resposta do Divaldo leva 30 minutos, e eu aconselho todo mundo a ouvir. E uma das coisas que ele fala aliás, tem duas coisas que ele fala que são importantíssimas, quer dizer, entre todas as outras, né, mas que realmente a gente precisa pensar. A gente não vai num centro, vamos dizer, na Igreja Católica, encontra livro de espiritismo. Então, por que a gente vai trazer para o livro do espírito o budismo e etc? Então, livraria espírita, não é que a gente está dizendo que o resto não serve. Então, não fazer essa bagunça. E outra coisa que ele falou, não é porque o livro está sendo doado, todos os procedimentos dele lá, né, as rendas do livro... Direitos autorais, você diz? Está sendo doado para a caridade, que o livro é bom.
Então, Isso. presta atenção nisso também, porque às vezes tem essa coisa, não, é tudo doado para caridade, mas é um lixo, quer dizer que eu vou estar doando, fazendo um bem de um lado, e do outro lado eu estou botando essas ideias que não são tão boas nas pessoas. Então, Nádia, eu acho que a melhor forma, porque é por isso que, né, às vezes o espírito é muito criticado, é o estudo, para poder aprender a ter discernimento mesmo. E a troca, entendeu? É o que o Nestor passou numa mensagem mediúnica que ele fala, né? A unificação não é mais uma ficção. Né? Nós temos que caminhar em direção à unificação, porque nós temos muitas que são estudiosas, que são experientes, que são dedicadas no movimento espírita. Se a gente tem alguma dúvida, vamos fazer uma corrente, sabe? E trocar essas informações que não vêm com a finalidade nem de fazer index prohibitório, nem de difamar, nem nada, mas de trocar através do discernimento, porque nós temos talentos limitados, por isso que a gente vive em lei de sociedade, nós precisamos um do outro. Eu vou ter sagacidade, eu vou ter entendimento para alguma coisa, ou até para um setor do espiritismo que eu entendo melhor. Entendeu? Mediunidade, por exemplo, é um setor que eu estudo muito. Mas existe aqueles, por exemplo, como o Arthur, falou de Emmanuel, falou de, né? Você sabe que se você for lá perguntar para o Arthur, ele está sabendo, falou de Paulo de Tarso, ele vai te tem aquela parte religiosa mais dedicada na formação. Então, eu acho que essas duas coisas, primeiro o estudo, um pouco mais de estudo, e tirar o melindre, tá? Porque não pode ter melindre, sabe? Se eu estou errado, eu estou errada, que ótimo, me ensino certo. Mas é só assim a gente cresce. E aí essa rede de troca de informação, de dizer, gente, eu acabei de ver essa leitura, alguém já fez, é um livro novo, porque eu concordo com você, Nádia, existe também um preconceito muito grande nas novas produções espíritas, nos novos médios que estão surgindo, e nós, espíritas, somos os primeiros que estamos alienando esses, quem sabe, grandes tarefeiros que estão sendo enviados agora, até para poder nos dar um pouco mais de esclarecimento, substituir, né, nessa roda da vida os que vão, os novos que chegam. Então, nós temos que estar atentos também para não incorrermos em julgamentos precipitados e errôneos, simplesmente porque a gente nunca ouviu falar do médium, mas nunca ninguém foi lá para conhecer o trabalho, nunca ninguém estudou, nunca ninguém prestou atenção. Ok, não vamos dizer que o médium é excelente no primeiro livro dele, vamos ver os outros 4, 5 que sair, vamos acompanhar o trabalho, mas não vamos também matar pela raiz, porque isso é trabalho de treva, é o que a treva quer que a gente faça, para que novos esclarecimentos não nos cheguem. Né? Jussara, na Casa Espírita, nós sempre temos recursos de pessoas estudiosas há mais tempo, pessoas que estão vivendo a doutrina há mais tempo. Mas as pessoas que chegam à Casa Espírita para frequentá-la, e naturalmente têm orientação de quais sejam os melhores livros. Mas como é que quando ela se sente solta no mundo e em uma livraria, como é que ela deve ser? Eu suponho que nós devamos, na Casa Espírita, fazer esse trabalho. Como é que essa pessoa, ainda, digamos assim, iniciante, é orientada para fazer exatamente essa detecção? Até porque Divaldo também já iniciou, quando ele estava nos primeiros exercícios, Chico também. Os que chegam sempre merecem essa oportunidade, né? Para você ter uma ideia, Nádia, nessa entrevista chega uma hora que mais ou menos ele começa a falar dos livros que a gente tem que ler. E ele fala uma coisa assim, olha, ele não põe os dele na lista. Ele coloca, obviamente, Kardec, os clássicos, né, do Espiritismo, Leon Denis, entendeu? E Chico e Dona Ivone Pereira. Sim. São os livros que Divaldo recomenda a gente para ler. Quer dizer, são as grandes estrelas, né?
Imagine só, né? O próprio, ele não chega nem a falar, gente, os meus. Não, quer dizer, a gente até entende porque ele teria esse pudor de Sim. não dizer, entendeu? Então, eu acho que é aquela coisa, cabe ao centro espírita. Dá, né? Agora aquele negócio, né, Nádia? As pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas têm diferentes níveis de entendimento, né? E às vezes uma obra, já aconteceu isso comigo, né? Teve uma obra aí, que eu não vou citar agora o nome, mas que ai meu Deus do céu. Mas depois eu já vi tanta gente dizer que se beneficiou tanto por essa obra, que mesmo que a gente pode dizer o autor, o médio, seja lá o que, não, se fala, não é pelos frutos que a gente vê, analisa a árvore, o fruto daquela árvore que não me interessava, porque era uma coisa que estava assim desse tamanhinho, eu já estava numa outra que estava tão maior, entendeu? Então, eu acho que tem todas essas coisas, e às vezes também a gente tem que tomar cuidado também, Nádia, quando a gente fala, né? Eu estou falando aqui, vamos atrás das pessoas experientes, das pessoas estudiosas. Mas a gente tem que lembrar também que essas pessoas, eventualmente até como eu, né? Que já temos aí umas décadas, né, nas costas de espiritismo, a gente pode ter ainda um certo preconceito, ser um pouco chita demais no espiritismo, entendeu? Então, não é todo mundo que eu vejo que tem uma certa flexibilidade, que não vai ter, assim, se deixar levar mais por um preconceito, dizer, ah, não, médio novo, não sei, nunca vi falar desse centro. A gente está vendo centros que são aqueles centros de renome, né? Caírem por sabe? Por que a gente vai falar que um centro pequenininho ali, até como Kardec fala, pequenininho, com pouca gente, ali não pode ser um lugar melhor até para justamente trazer isso. Então, eu acho que para os mais experientes, eu diria, vamos ser um pouco mais, realmente fazer o trabalho direitinho, não vamos ter uma opinião precipitada e preconceituosa. Mas vamos ser cautelosos, como indica Kardec, como nos fala Kardec na Revista Espírita. Eu tenho uma palestra que eu faço também, até um seminário de algumas indicações de Kardec na Revista Espírita, que ele fala sobre essa questão de livro, que é fabuloso também, né? Mas é aquela coisa, quantas pessoas lêem a Revista Espírita? Né? Lamentavelmente. Mais famoso a gente Olha, eu queria ouvir os companheiros, porque eu teria mais uma perguntinha para explorar bem. Eu estou com tempo à vontade aqui, tá, gente? Não, mas eu quero ver os outros companheiros que estão aí. Não sei, e as outras pessoas quiserem ficar. Eu posso sugerir que a gente faça prece, porque se tem pessoas que queiram sair, depois da prece podem sair? Por causa do tempo? Podemos fazer assim? Bem rapidinho. Quando a questão do livro, existem pessoas que agora escrevem livros usando conhecimentos e referências da doutrina espírita e só fazem palestras nos centros sobre temas dos próprios livros para depois venderem os livros. Isso está ficando muito comum aqui no Brasil e eu queria saber como é que a gente resolve isso, porque do meu ponto de vista, nós não devemos, digamos assim, incentivar, para ser um pouco elegante, porque eu não sou elegante, mas para ser um pouquinho elegante só. Rapidinha, só tem uma forma da gente eliminar as trevas, fazendo mais luz. Então, o tempo, às vezes, que a gente perde também, se incomodando com o que estão fazendo por aí, que está completamente fora do nosso controle, o próprio livre-arbítrio de cada um determina que cada um vai fazer as suas escolhas, entendeu? A gente tem que trabalhar com mais afinco por aquilo que a gente acha que é o correto. Então, só tem essa maneira, sabe? Já teve épocas que eu percebi, porque eu sou meio também descendente de italiano, às vezes, que nem eu falo, meu sangue não esquenta, ele borbulha, sabe? Tem hora que ele borbulha, assim, aí você tem que segurar, né? Tá um pouquinho, né?
Preciso de um pouquinho do suíço da Nelly, né, Nelly? A Nelly tem que ter essa posição calma. Então, precisava dar uma misturadinha aqui comigo para ver se às vezes melhora. Então, às vezes eu me inflamo. Eu fico assim, é a Jussara justiceira, sabe? Eu quero sair assim, né? Tipo, teve até uma dessas mensagens aí que eu estava comentando aqui, que eu saí, botei a cara para apanhar mesmo, entendeu? Mas falei, não vou aguentar ficar com essa minha boca fechada. Apanhei pra caramba, mas tudo bem, mas falei. Mas então, aí às vezes a gente fala, realmente, às vezes a gente se consome muito, sabe, nesse desagrado, essa energia em querer dizer que aquilo não tá bom e não sei o que. Então, só sabe, se eu quero dizer que, sei lá, essa sobremesa é melhor, só tem um jeito, eu fazer aquela sobremesa melhor, oferecer para você e você vai deixar a outra de lado, porque aquela outra lá é um docinho qualquer aí, esse daqui não, é aquele que vai realmente te trazer aquela satisfação. Então, eu acho que é triste, incomoda, não dá para a gente não ficar um pouco assim, né? O sangue começar a borbulhar, como eu te digo, mas aí tem que focar e falar de novo. Isso, sair do foco é influência negativa, porque é isso que eles querem, que a gente que trabalha no bem use o nosso tempo para ficar combatendo o mal. E aí o trabalho do bem fica ao relento, né? Ao léu e véu. Deixa eu só para encerrar. Nós temos alguém que levantou a mão aqui. Eu vou te chamar de Juju, viu? De Jussara Justiceira. A partir de agora. Pode ser. Eu queria saber só a questão Nádia, que acolhe esse tipo de proposta. Mas pode ficar para outras vezes. Tem também uma pessoa que levantou a mão, Fabian, que quer fazer uma então pergunta. tá. Pois é, exatamente isso. Fabian, você pode perguntar? Cadê o Fabiano? Não estou vendo o Fabiano. Deixa eu ver lá. É que o microfone tá fechado aqui dele. Abriu. Fabiano? Talvez ele levantou a mão então sem querer. Ok. Não, ele fechou o microfone aqui, mas não talvez se quiser mandar a pergunta pelo chat aqui, escrever, se não está conseguindo falar. Bom. Nádia, então faça a sua última pergunta. Não, era só para arrematar, Jussara. Então, qual é o procedimento do dirigente do centro quando essa pessoa, às vezes, até se convida, telefona para a Casa Espírita porque quer fazer palestra sobre um tema do livro que ela própria escreveu e, muitas vezes, não faz reverter a venda do livro para fins de caridade? Só rapidinho. Obrigada. A gente não aceita, né? Infelizmente, Nádia, essa é uma luta difícil, uma luta inglória que só cria antipatia, sabe? Eu tenho um monte de gente que acha eu sou, entendeu? Uma antipática mesmo, entendeu? Mas é aquele negócio, eu respondo para Jesus. Então, eu não me preocupo muito com a opinião que as pessoas fazem, entendeu? Eu dentro do meu entendimento, eu procuro fazer o que eu acho que está correto dentro disso que eu estou te falando, do que a doutrina espírita traz e do entendimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu sei, não é fácil. A gente aqui, por exemplo, como presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, vive tendo gente que até mais um pouco só faltava pagar para a gente para vir aqui, porque quer botar no currículo, aquela coisa toda. Mas a gente tem essa coisa, a gente fala, olha, sinto muito. Às vezes a gente, aí você também no exterior, a gente às vezes fala, aqui a gente mais procura fazer o trabalho em inglês, alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso, você não vai abrir a sua casa, entendeu? Para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas falam, mas ele é tão bonzinho, fala tão direitinho, mas aí acontece aquilo que eu estava falando para Silvana. Eu já tive épocas que eu fui mais assim, condescendente, e cedi a opinião das pessoas, não, deixa, vai, tal, ok. E num português bem, me ferrei.
assim, a pessoa vem e fala bem, bonito, direitinho, mas a carga da energia da pessoa que entra no centro espírita não condiz com o que a gente tem e quer ter lá, e contamina. Então, eu já deixei de lado completamente essa visão desse verniz que chega e fala e arrebata, aquele palestrante que faz você rir, chorar, arrepiar, pular da cadeira, que, nossa senhora, dá uma amostra de intelectualidade que você se sente desse tamanhinho, entende? Tem uns que brigam com você, como é que você não entendeu isso ainda, né? Aquela coisa assim. Entendeu? Isso eu já botei de fora. Eu falei, para mim, quando chamo uma pessoa no centro espírita ou para fazer uma palestra, alguma coisa assim, eu quero ver conteúdo e quero ver vivência. Então, porque o conteúdo, que é justamente aquilo que nós estávamos falando das mensagens, que é instrutiva, e a energia, a carga da folha de serviço que aquela pessoa traz. Aí as pessoas se sentem bem, tudo bem, não foi aquele negócio que levou a paixão, sabe aquela paixão, né? De fogo, né? Desses que falam bonito e não sei o quê, mas é aquela pessoa que você fica assim, sentado, escutando e estudando o espiritismo, que te esclarece, que te abre. Então, eu falo não. E aí os outros aceitam e eu não posso, cada um toma conta da sua casa, eu não posso chegar na casa dos outros e falar, não faz isso. Então, eu acho que aos poucos, aí quantas vezes depois vem, nossa, mas é verdade, né, Jussara, aquele lá que você não queria, olha só o que fulano está fazendo agora, o que deixou de fazer, ou sei lá o quê. Isso mesmo. A gente vai, né, Nádia? Não tem como. E lembrar que a gente já teve nesse estágio. Quem sabe na outra encarnação eram nós que estávamos lidando essa turma toda. Agora nós crescemos, vamos esperar que esses nossos irmãos também cresçam nesse discernimento, nesse julgamento, né? É verdade. Mas tem que ser firme. Lembrando... E não é uma atitude que agrada as pessoas, infelizmente. Entendeu? Então, ela causa muito desconforto. Lembrando do que Beijo, quem querida, ouviu... obrigada. Beijo para você, Nelly, e para todos os outros companheiros. Beijo. Espera aí, não saia daí, fique aí. Lembrando da palestra de ontem, né, falando de coerência, então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente aprende, né? Nós não estamos numa casa espírita, não é para fazer comércio, né? Tem uma finalidade, e a finalidade não é comércio, né? Que não seja para uma obra assistencial, enfim, né? Tem mais alguém que levantou a mão aqui, só que não tem nome. Fabiana, essa coerência que você falou, por exemplo, tem gente que é diretor de um centro espírita e fala, não recebo essa pessoa no meu centro espírita. Mas aí vai assistir essa pessoa no outro centro espírita. Que coerência é essa? Né? Bom, não existe. Tem alguém aqui que levantou a mão? Sou eu. Vocês estão me ouvindo? Adriana de Lausanne. Oi, pode falar, Adriana, estamos ouvindo sim. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta e também contar uma experiência a partir do que a Jussara falou sobre o livro, que determinado médium escreve um livro e em primeira vista o livro é muito bom, tem para resumir, eu fui uma vez responsável de organizar a biblioteca da Casa Espírita, onde eu frequentava, e peguei a responsabilidade de catalogar os livros, enfim. E tinha um livro de um determinado médium, que ele tinha psicografado livros excelentes. Mas, a partir de um momento, ele começou a pegar um outro caminho, sabe, fazer outras coisas que não estavam muito bem relacionadas com a doutrina espírita. E aí eu fiquei com aquela dúvida, e agora? A gente coloca esse livro na prateleira ou não? E aí eu saí perguntando, né, para outras pessoas que tinham muito mais experiência, que têm mais experiência que eu, e todo mundo assim desconversou. E foi um incômodo para mim, porque eu não tinha experiência naquele assunto. E agora você acabou de responder. Eu segui a minha intuição na época e não coloquei o livro dessa pessoa na biblioteca, porque eu pensei justamente nesse sentido. É muito complicado você explicar, olha, lá atrás ele fez livro bom, mas agora ele está colocando médio como médio esponja, médio vassoura, médio não sei o quê. Isso aí não tem muito a ver, isso fica meio complicado a gente ler isso e dar uma referência de médio
as pessoas, porque afinal de contas a gente vai estar falando de pessoas. Então ficou muito complicado para mim, e foi até engraçado porque muitas das pessoas tentavam assim não falar claramente para não entrar numa situação constrangedora, e eu acabei dizendo para todas elas: vocês estão tentando me enrolar, mas não, porque eu quero fazer o sim, sim, não, não, se agrade ou não, eu não estou aqui com esse objetivo, mas sim de fazer a coisa certa, porque a gente sempre vai desagradar quando a gente tentar fazer o melhor possível, né? Então, obrigada por esse tipo de esclarecimento, que é muito bom a gente ter. Parece simples, mas não é. É importante quando a gente é novo na casa espírita, e muitas das pessoas ficam constrangidas em falar claramente. E o objetivo da gente é conversar e explicar claramente as coisas para que não tenha, como fala, brechas, sabe? Aquelas coisas que pode acabar desviando a intenção de fazer um bom trabalho. E a segunda coisa, eu gostaria que você repetisse o nome da palestra que o Divaldo fala sobre os livros, porque me fugiu. Então, foi numa sessão de perguntas e respostas do Congresso Espírita do Rio de Janeiro de 2015. Onde uma das perguntas que fizeram a ele e o Godinho foi a respeito justamente dessa parte de livros, e a resposta, como eu te disse, tem 30 minutos, o Godinho acho que respondeu 5, falou, deixa o Divaldo responder agora, e o Divaldo fez que nem eu faço para vocês aqui agora, a resposta é uma palestra quase, né? Tá certo, obrigada, muito obrigada, era isso. Né, gente? Esse assunto é um assunto muito sério, assunto muito sério, mas como eu te disse, é difícil as pessoas terem realmente a coragem de repente assumir a responsabilidade, de dizer, de esclarecer. Que isso vai custar alguma coisa. A gente sempre vai estar ganhando por um lado, mas vai estar perdendo por outro, porque às vezes a gente vai desagradar determinadas pessoas que pensam de maneira diferente, né? Então é normal. Porque também aquela coisa levam para o lado pessoal, né? E às vezes, como a gente está falando, não é questão pessoal, né, gente? Como a gente fala, às vezes até veio uma mensagem ruim, nós não estamos falando mal do médium, às vezes sim, vai ter aqueles médiums que sabem mesmo que estão fazendo coisa errada, mas tem aqueles que ainda estão ingênuos, que ainda precisam um pouco de estudo, eles estão fazendo um trabalho de boa vontade, mas sem querer, porque eles não têm a condição ainda de discernimento, de coerência, de separar o trigo do joio. Então, eles passam encantados por aquelas palavras, por aquelas coisas todas, sendo instrumento, sem saber. É por isso que numa hora dessa a gente fala, nós não podemos ter suscetibilidade, sabe? Trabalhador espírita não pode ter suscetibilidade, não. Tudo bem que às vezes a verdade dói. Mas deixa doer um pouquinho, mas escuta. E, de repente, faz o que deve fazer, né? De acordo com, né? Aquela coisa. Se fosse Jesus, o que estaria fazendo, né? Aí a gente tem as respostas rapidinho, né? Exato. Obrigada. Gente, muito obrigada. Está tão bom o papo que a gente poderia ficar horas aqui. Eu queria pedir para ligarem as câmeras para a gente ver, dar um oizinho, quem quiser ligar, para a gente dar um oi. Valéria, seu Vitor, lá da Espanha, Sônia do Brasil, tanta gente. Tem a Ângela, que eu não conheço, primeira vez, bem-vinda. Olha aqui, ó, Nádia, tudo bem? Oi, querida. A Nádia, a gente só está vendo a cabeça. Nádia, baixa um pouquinho para a gente ver melhor. Isso. Pronto, melhorou. Da Califórnia. Olha, tem gente lá da Califórnia. Sara, bom te ver. Eu não consigo ligar a minha. Estou adorando ver vocês. Que bom, Cadê uma muita gente alegria, já né? saiu. Fala sério, né? É uma alegria, né? Fala sério, essa coisa que realmente Bom, essa né? oportunidade que a gente tem. Agora todo mundo aparecendo. Olha aí que beleza. Cadê Tem mais Luana? ali outras pessoas que não abriram. Rodrigo Almeida, bem-vindo. É a primeira vez que você está na nossa sala. Esperamos revê-lo. Obrigado, sim. A Vânia da Áustria, ela não tem câmera, mas ela está mandando um oi, tá? Obrigada, eu não consegui ligar minha câmera. Você, Vânia. Silvânia, eu tinha uma pergunta para a Jussara. Então vamos lá.
Vamos mais 5 minutinhos no máximo, pode ser? Vamos lá. Bom, vai Pode? depender da pergunta e da resposta agora. Eu Vamos não ver. tenho mais nada para fazer hoje. Eu quero assistir o aniversário do Divaldo, que vai começar daqui, que é 3 horas, 4 horas. É só uma dúvida que eu tenho. Nós fazemos também o nosso grupo mediúnico do NEACLE e muitas vezes a gente fica em dúvidas, porque é o seguinte, quando a gente recebe as mensagens, as comunicações, né, dos espíritos, todos, muitas vezes tem algumas mensagens que são para nós, trabalhadores, né? É aconselhável a gente dizer para cada um, olha, essa mensagem é para você, ou essa mensagem é para ela, para fulana, para ciclano. É aconselhável? Acho que se a pessoa não percebeu que a mensagem também era para ela, eu não sei se vai adiantar muito a gente dizer, né, que olha, essa mensagem veio para você. Até porque eu acho que normalmente os espíritos que a gente tem observado, né, lógico que tem exceções, quando eles se comunicam para trazer alguma mensagem instrutiva, né? Então não são as mensagens, sei lá, outras mensagens. Eles trazem assim orientações que vão atingir o maior número de pessoas, em diferentes graus, de repente. Né? Talvez para mim seja mais óbvio que, Nossa Senhora, é bem aquilo que eu estava precisando agora mesmo. Mas, de repente, era o que você estava precisando há um mês atrás e ainda não tinha resolvido muito aquele assunto, ou é uma coisa que vai entrar na tua vida amanhã. Então, sabe, eu acho que a gente sempre tem que escutar essas mensagens como elas sendo de cunho geral, de orientação geral, ainda que eventualmente elas sejam um pouco mais apropriadas no momento para um ou outro, de acordo com a situação que está vivendo. Mas a gente chegar e falar, isso aqui foi para você, eu não sei se traz um benefício, sabe? Eu acho que traz um benefício a gente começar, gente, vamos analisar mais essa mensagem, o que ele está fazendo aqui? Então, quer dizer, assim, sutilmente a gente faz a pessoa que a gente acha que está necessitando realmente parar e prestar atenção na mensagem. Porque às vezes a gente lê e volta com a cabeça no jantar, sei lá o quê, né? Qualquer coisa assim, né? Então, a gente fazer esse tipo de coisa, sim, talvez até trazendo para a gente, puxa, mas sabe que quando ele falou daquele negócio do comportamento, da reclamação da vida, nossa, eu acho que ele falou para mim. Você fala que ele falou para você, para ver se a outra pessoa, no íntimo, pelo menos, pensa para mim também. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Como você falou, né, Jussara? Como você falou, uma mensagem instrutiva, ela serve para a humanidade, não é? Gente obrigada. Querida, tem gente aí dando tchau que está saindo. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento fantástico que a gente teve juntos, por tanto aprendizado. Foi muito bom, Jussara, mais uma vez obrigada. Esperamos tê-la mais vezes. E se tudo acontecer como nós estamos planejando, Jussara vai estar conosco em março do ano que vem, no nosso 6º congresso aqui da UCES. Ela e Nádia já estão marcadinhas ali na nossa agenda. Tá bom? Então, Nádia, vamos aproveitar a sua presença e pedir para você fazer a nossa prece. Poderíamos? Sim, vamos lá. Ok. Mestre querido, Maria, anjos da nossa guarda, amigos espirituais queridos, nosso pequenino coração dirigindo-se agora até o teu, Mestre amado, não só para agradecer-te a bênção de aqui estarmos, na condição em que estamos, mas para agradecer-te a bênção que tens feito chegar a todos esses corações esparsos, sobretudo fora do Brasil, no trabalho desafiador de vencer tantas dificuldades cognitivas, preconceituosas, com relação à doutrina e ao mestre que escolhemos seguir.
Mestre amado, abençoa todos os nossos irmãos, que em toda parte se esforçam pela disseminação do bem na seara que nos deixaste e que abençoas a cada instante. Permita-nos, Mestre, também rogar a tua bênção por sobre aos pés que neste instante, principalmente agora neste instante, através de nossa querida Silvana e nossa querida Nelly, a oportunidade de aqui estarmos. Abençoa, Jesus, todos esses trabalhadores e todas essas casas. Mas ainda te rogamos que faças vicejar com teu amor todos os esforços individuais e coletivos na tarefa do bem. E se algo, Mestre, ainda nos for lícito pedir, nós te pediríamos e te pedimos neste instante, juntos, porque somos mais fortes, que abençoes todos os nossos irmãos que nesta grande peste do século XXI, nos estertores extremos de esforços e de partidas, que nós possamos neste instante oferecer, Mestre, as nossas vibrações profundas, sinceras, para beneficiar, para irmos ao encontro desses profissionais que estão na linha de frente dessa dificuldade do invisível. Ilumina não só esses profissionais da medicina e das áreas paramédicas, mas todos aqueles que estão agora contribuindo cada qual na sua esfera de ação, para que todos os movimentos possam encontrar a sua realização para o conjunto de esforços nessa trajetória desafiadora. Abençoa também todos os dirigentes que se esforçam por vencer, protegendo seu povo. Desculpe-nos, Mestre, mas ainda te rogamos, na situação particular do Brasil, a terra do Cruzeiro, lança uma bênção especial, porque tu sabes, Mestre, as dificuldades e os obstáculos que se interpõem aqui e que, felizmente, não estão se interpondo nas outras partes do mundo. Abençoa nossa querida Jussara, com sua delicadeza, sua cultura, sua simpatia, sua proximidade do teu coração, do coração de Kardec e do nosso, particularmente hoje. Graças te damos hoje e sempre, abençoa-nos a cada coração e aos corações coletivos que guardam contigo essa proximidade absolutamente necessária, poderosa, para o enfrentamento que cada um de nós faz. Graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, então. Uma satisfação ter todos aqui. Só lembrando que na continuidade da nossa programação, próxima semana, nós estaremos com o senhor Jorge Godinho, tá? Que vem fazer outra palestra. Gente querida, é triste, mas a gente tem que se despedir. Obrigada, Aquele momento do Silvana. abraço na casa espírita, que a gente dá um tchau, um abraço e até a próxima semana. Obrigada, Silvana. Obrigada. Tá? Obrigada. Recebam no abraço carinhoso e o beijo aí onde vocês estiverem, tá bom? Obrigada, Jussara. Obrigada, gente. Tchau, tá bem. Beijo para todos. Deus abençoe.